Hoje vamos aprender como criar uma barra de pesquisa ou uma barra de busca utilizando a função query no Planilhas Google. Então vamos lá. Aqui temos um exemplo fictício para estudo, no qual possuímos uma tabela com datas de aniversários, os nomes das pessoas e a idade que elas vão completar em seu aniversário. E perceba que aqui temos uma barra de busca e no que eu digito partes dos nomes das pessoas, já me retorna o resultado aqui ao lado. Então perceba, se eu digitar, por exemplo, Pedro, aparecem aqui todos os Pedros da minha tabela. Se eu digitar Maria, aparecem todas as Marias da tabela. Então essa é uma forma bem interessante de criar uma barra de busca ou barra de pesquisa que retorna os resultados que pesquisamos de acordo com a tabela. Então vamos lá, vamos aprender a realizar isso e é importante salientar qual a utilidade dessa barra de pesquisa, considerando que existe a função de localizar ou, acessando ela pelo atalho Ctrl F, podemos localizar na página os nomes ou as pesquisas de acordo com o que digitamos. E agora vou trazer um argumento de por que este estilo de busca pode ser interessante. Vou selecionar a tabela, utilizar aqui o Ctrl C para copiar e vou colar algumas vezes utilizando o Ctrl V, apenas para exemplo. Então, digamos que eu tenho essa tabela e eu utilizar o Ctrl F, localizar, e eu quero encontrar, digamos, o Pedro Henrique. Perceba que vou ter que ir descendo a planilha, descendo a tabela e localizar um por um. E caso a tabela seja muito grande, isso pode levar algum tempo para ser feito manualmente. Já utilizando a busca, poderíamos digitar aqui e logo diretamente aqui ao lado já há esse retorno. Então essa é uma das funcionalidades interessantes que esse estilo de barra de pesquisa traz. Vou voltar aqui para a tabela original utilizando o Ctrl Z e agora vamos para a prática, aprender como construir essa barra de pesquisa ou de busca com a função query. Então vamos lá. Temos novamente aqui um exemplo prático, na qual temos novamente aqueles exemplos fictícios para estudo. Temos aqui um campo que utilizaremos para fazer a busca e aqui, na primeira célula do resultado, é que utilizaremos a nossa função query. Então eu digito igual, query, seleciono a função, vou clicar aqui na ajuda de fórmulas para trazer a sintaxe e mais alguns detalhes. Lembrando que aqui no canal temos outros vídeos ensinando a utilizar a função query, que é uma função muito poderosa. Mas então, vamos lá. Primeiro de tudo, na função query tenho que selecionar o intervalo de dados a ser analisado. Então vou selecionar aqui. E inclusive, perceba que selecionou de A2 até a C13. Eu vou apagar o número e deixar apenas A2 até C. Perceba que ele vai selecionar todo o intervalo. Então, se adicionarmos novos dados, eles também serão considerados na consulta. Selecionamos os dados, ponto e vírgula, e agora sim, vamos fazer a consulta, a nossa query. Então, abro aspas, vou digitar select, então, quais dados queremos selecionar dessa tabela e retornar para essa. Queremos os dados que estão na coluna A, que é a data do aniversário, na coluna B, que é o nome da pessoa, e na coluna C, que é a idade que ela irá completar. Agora vamos digitar where, ou seja, queremos selecionar esses dados aonde B, ou seja, nas células da coluna B, contains, ou seja, contém, porque não queremos que seja necessário digitar todo o nome da pessoa, que apenas partes do nome ou do sobrenome já sejam suficientes para encontrar. Então, onde a célula B contains. Então, vamos abrir aspas simples. E agora, para referenciar uma célula, que no caso vai ser a E2, vou abrir e fechar aspas duplas. E dentro dessas aspas duplas, vamos colocar o símbolo
do e-comercial, E2, e também, novamente, fechar com o símbolo do e-comercial, dizendo que queremos referenciar esta célula. Então, aqui é o final, vou novamente fechar aspas duplas, que é referente às aspas que abrimos lá no início da query, fecho os parênteses e vou apertar o Enter. Muito bem, o query já está funcionando. Então, perceba que, por exemplo, se eu digitar aqui Maria, já retorna as Marias. Se eu digitar Pedro, já retorna os Pedros. Mas aqui temos um problema. Se eu digitar, por exemplo, aqui temos os nomes com letra maiúscula. Se eu digitar um nome com letra minúscula, perceba que ele não será encontrado. E como podemos resolver isso? Ainda aqui na nossa query, antes do B, ou seja, selecione os conteúdos de A, B e C, aonde a coluna B. Então, vamos utilizar aqui um operador para transformar na query o que está na coluna B, tudo em letra minúscula. Então, vamos digitar aqui lower, abre parênteses e fecha parênteses. Então, selecione A, B e C, aonde a coluna B, estando com as letras minúsculas, contenha o que está nesse campo. Então, agora, perceba que vamos fazer as buscas sempre em letra minúscula. E, se eu digitar em letra minúscula, as queries funcionam. São encontrados os dados que estamos procurando. E por hoje é isso. Aprendemos como criar uma barra de pesquisa ou de busca utilizando a função query no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.